é na descoberta da sexualidade infantil, lá entre os 4, 5, 6 aninhos de idade, que a criança registra e que o adulto traz para a vida como mecanismo de defesa. A secção do afeto com a sexualidade. Essa secção, ela acontece porque, para o menino, o primeiro amor da vida dele é a mamãe. E para a menina, o primeiro amor da vida dela é o papai. Só que nesse período, nessa fase, a criança descobre que existe o gênero masculino e feminino, que existe o papai e a mamãe, que existe o homem e a mulher, o marido e a esposa. É justamente aí que a criança descobre que existe a dualidade de gêneros. E que ela começa a entender que o papai é o maior amor da vida dela, ela é a princesinha do papai. Mas o papai dorme com a mamãe, beija a mamãe, o papai trata a mamãe como a esposa dele, a mulher dele. E aí a menina, ela entra numa situação, numa dinâmica de competição com a mamãe. Já o menino, ele entra numa dinâmica de competição com o papai. E, gente, é inconsciente. É totalmente inconsciente. Esse registro é um registro infantil pela falta de conhecimento, de entendimento da criança. Não, não está ligado ao fato. Está ligado ao comportamento, ao registro da criança, em como a criança se sentiu naquele determinado momento. E geralmente, em 99,9% dos casos, não acontece uma vez só, acontece várias vezes. É uma dinâmica de repetição de um trauma, de uma ferida que fica lá na infância, fica guardado na infância. Então, essa secção acontece justamente aí, quando a criança detecta que ela vive uma dinâmica de competição mesmo, tanto com o papai quanto com a mamãe. A menina, ela imagina que ela é a princesinha do papai. E o menino imagina que ele é o príncipe da mamãe. E muitas vezes, tanto o papai quanto a mamãe, eles falam e repetem isso para as crianças. Vem cá, meu príncipe, vem cá, minha princesinha. O papai te ama, o papai faz tudo por você. Meu amor, você é o príncipe da minha vida. Falas da mamãe, né? Eu quero que você seja diferente do papai. E a criança vai armazenando isso no inconsciente, porque nós já verificamos também em aulas anteriores que nós somos crianças com capa de adulto. Por quê? Nós temos 90% de armazenamento inconsciente. O nosso cérebro, ele funciona no automático, por repetições. E somente 10% de mente consciente. Então, por que nós somos crianças com capa de adulto? Porque a gente vive repetições desde a infância. Repetições de situações que aconteceram na infância e que, por nós não termos ainda na infância o hipocampo formado, a gente não tem memória disso tudo que aconteceu. O que é hipocampo? Hipocampo é uma parte do cérebro que registra todas as memórias, todas as lembranças. E ele só se forma completamente a partir dos 7 anos de idade. Então, durante a concepção da criança, lá, desde a origem, que o espermatozoide fecundou o óvulo e se tornou um ovo, uma nova essência, um novo ser, um novo indivíduo, desde aí acontecem a formação dos traços de caráter. A leitura corporal vem trazendo aos poucos, porque é uma ferramenta pouco conhecida ainda, toda essa dinâmica de funcionamento do indivíduo. E nessa fase da descoberta da sexualidade, a criança sofre porque é uma parte do inconsciente que ela não consegue obter informações, não consegue obter explicações, e ela vai
levando isso para toda a vida, por toda a vida adulta. É por isso, gente, que muita gente, vocês devem conhecer, eu estou falando aqui, mas vocês devem conhecer, amigos, amigas, que têm uma dinâmica de não dar certo nos relacionamentos pessoais. E a pessoa vem achando que ela não tem sorte no amor, mas na verdade ela tem uma criança interior que representa todo esse inconsciente que está presa na infância e que passou por essa dinâmica de triangulação. Todo o indivíduo possui os 5 traços. Todos nós. Todos nós vivenciamos situações na infância e que a gente não tem respostas. E como esse armazenamento, esse registro infantil, ele é jogado na mente inconsciente, que representa 90% do nosso ser, a gente vem vivendo essas dinâmicas de repetição na vida, desde a infância. Exatamente. Você vem lá da infância, pequenininho, desde que você foi concebido, passando por formações de traços de caráter. E é importante ressaltar o seguinte: quem tem criança pequena em casa, ou quem tem netos, sobrinhos que são crianças e que ainda não completaram 7 anos de idade, é fundamental, gente, que tenha esse conhecimento da leitura corporal. Porque, assim, se o mundo tivesse esse conhecimento, nós teríamos um outro mundo, outras pessoas, outros seres humanos, mais compreensíveis, mais, mais dinâmicos na vida. Porque o que a gente depara hoje em dia é com pessoas que vivem essas dinâmicas de repetição de comportamento inadequado, comportamento negativo, situações repetitivas, e que as pessoas estão perdidas no mundo. A grande realidade que a gente enfrenta hoje em dia é essa. As pessoas estão perdidas. As pessoas não se compreendem. E por quê? Porque não conhecem a si mesmos. Se eu não conheço a mim mesma, como eu vou conhecer o outro? Como eu vou entender o outro? Então, essa triangulação de sentimento que acontece na fase da sexualidade, a descoberta da sexualidade, vem trazendo repetições e tretas de dinâmicas de falta de dinheiro e um comportamento repetitivo de separações no relacionamento pessoal. E aí a pessoa, quando é mulher, diz para mim: Márcia, eu não tenho sorte no amor. Quando é homem, diz: a mulher diz que o homem não presta, mas eu também não tenho sorte com mulher. E não tem nada a ver com sorte, galera. Não tem absolutamente nada a ver com sorte. Essa triangulação de sentimentos que acontecem na fase da sexualidade é exatamente dessa forma que acontece. A criança imagina que o papai ou a mamãe é o primeiro amor da vida dela e que ela não pode usufruir desse amor. E aí o que acontece? O que acontece é uma coisa natural que acontece com a maioria das crianças. A criança se sente ferida, magoada, sem entender, sem perceber por quê. Esses registros, eles ficam armazenados lá no inconsciente dela. E a gente traz para a nossa vida adulta. Porque aí, nessa fase, a criança, poxa, o papai, eu entreguei todo o meu amor, todo o meu sentimento para o papai. Ou eu entreguei todo o meu sentimento, todo o meu amor para a mamãe. Mas a mamãe dorme com o papai, a mamãe transa com o papai, a mamãe beija o papai. E aí, o que é essa triangulação de sentimentos? Existe aqui a mamãe, o papai e a criança. A criança se sente excluída da situação. E aí, quando ela já entregou todo o afeto, todo o amor que ela era capaz de dar para o papai ou a mamãe, ela percebe que ela sobra.
na relação. E aí ela tem esse registro de exclusão. Ela se sente excluída. E é exatamente aí, quando acontecem todos esses registros, e não é diante de uma situação, são várias dinâmicas que a gente passa na infância. Essas dinâmicas podem ser de falecimento, ausência do pai, o alcoolismo, separação dos casais. Em qualquer dinâmica que aconteça com a criança dentro dessa fase, ela pode criar o registro de que ela está sendo excluída. E a secção, gente, o que é secção? Secção é separação, é rompimento. Durante essa fase que acontece a secção do afeto com a sexualidade, é porque a criança, ela tinha todo o amor, aquele amor intenso, aquele amor puro que ela entregou para o papai ou para a mamãe. E ela percebeu que ela não podia ser amada da mesma forma que ela entregou esse amor, porque era o papai e era a mamãe. Ela não podia dormir na mesma cama, ela não podia beijar o papai na boca, ela não podia ter momentos de carinho, de afeto único com o papai, porque o papai é um homem e tinha a mamãe. Então, ela registra essa secção. Todo o afeto que ela entregou para o papai ou a mamãe, ela divide da sexualidade que ela carrega e ela não sabe por quê também. Porque é uma criança, é infantil. E aí muita gente pergunta, Márcia, mas a criança não sente tesão quando ela começa a mexer na sua própria genitália, nessa fase? Claro que sente. Mas o tesão de uma criança é diferente do tesão de um adulto. O tesão de uma criança é um tesão de cócegas, de sensações. Muito, totalmente diferente de um tesão de adulto. Porque a criança não sabe para que serve aquilo, para que serve a vulva, para que serve o pênis. E muitas vezes, quando se coloca uma criança perto de uma outra, de gêneros diferentes, eles são capazes de interpretar coisas que a gente nem imagina. Como, por exemplo, a menina, quando vê o menino nu, ela pode interpretar que está faltando uma pecinha nela, porque ela não tem a protuberância do pênis. E ela não sabe por que não tem. E justamente nessa fase, os pais, por não terem aprendido, por não ter o conhecimento, também não explicam. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque o papai e a mamãe, eles vão criar qualquer criança. O seu papai, o meu papai, a minha mamãe, a sua mamãe, eles nos deram a criação que eles receberam com muito amor. Tudo que papai e mamãe fizeram, tanto os meus quanto os seus, foi por amor. Ah, e se acontecer de uma criança não ser criada pelos pais genéticos? Entendam pai, quando eu disser aqui papai, mamãe, como as pessoas que cuidaram da criança na fase infantil. O que é esse cuidado? É a pessoa que nutriu, que trocou as fraldas, que deu carinho, que deu afeto, que cuidou, que criou. Nem sempre são os pais genéticos. Então, essa fase em que a criança faz essa secção, normalmente no corpo se apresenta através de uma cintura muito acentuada. E vocês podem perceber a partir de agora que quando você deparar com uma mulher ou com um homem que tem o corpo muito escultural, principalmente a cintura muito acentuada, houve uma secção lá na infância, na fase da sexualidade. Essa pessoa, ela tende, na vida adulta, a ter dificuldade de relacionar-se com o sexo oposto. Ela tem dificuldade de administrar o seu próprio dinheiro. E ela tem uma imensa dificuldade
de manter qualquer tipo de relação, seja profissional, seja pessoal, seja familiar. Ela tem essa dificuldade. Por quê? Porque na fase adulta, quando a criança traz essa ferida, esse trauma, essa dor que aconteceu lá na infância, na fase adulta, como se comporta esse adulto? Esse adulto ele vai se comportar de uma forma que ele vai ser visto pela sociedade como uma pessoa insaciável ou uma pessoa que não dá sorte nos relacionamentos. Por quê? Porque esse adulto, por ele ter sofrido tudo isso na infância, ele não vai conseguir entregar todo o afeto com toda a sexualidade para a mesma pessoa. Gente, parece louco, né? Mas é exatamente assim que acontece. Quando a pessoa registra, quando a criança registra esse trauma na infância, essa secção, essa triangulação de amor, de afeto, de, 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 de carinho, de atenção com os papais e com as mamães, quando a pessoa registra isso na vida adulta, dificilmente, se ela não parar para se cuidar, para atentar para o que está acontecendo com ela, dificilmente ela vai ter um bom relacionamento como casal. E dificilmente também ela vai ser uma pessoa que possa se relacionar bem com as pessoas.